A nossa igreja tem muitas promessas, né? E uma delas é que Deus ia levantar muitas pessoas aqui. E o segredo para você ser usado pelo Senhor é fidelidade, intimidade, comunhão e oração. Você também pode ser instrumento de Deus, basta você se colocar nessa posição. E a Daiane está aqui nessa noite porque eu vejo as promessas de Deus cumprindo na vida dela. E Deus vai te usar, Daiane, de uma forma extraordinária. Estenda a sua mão, eu vou orar por ela. Querido Deus, eterno Pai, coloco diante de Ti a vida da Daiane, Senhor. Sei que o Senhor já pôs no coração dela e na mente dela a palavra nessa noite. Sei que também falou com ela e irá falar em cada coração nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui de forma diferente de como nós entramos, Senhor. Que o Senhor possa usá-la de uma forma, Deus, extraordinária, com unção, com graça, Pai, na vida dela nessa noite, Senhor. Que ela possa se colocar na posição que o Senhor quer que ela fique, Senhor, como instrumento de fácil manejo em Tuas mãos. Usa, Senhor, com autoridade nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Aleluia. Podem se assentar. Eu quero primeiro começar com os agradecimentos. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, por Ele estar me concedendo essa oportunidade de estar aqui esta noite, trazendo uma palavra para a igreja. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele a todo louvor. Amém? Eu quero agradecer também ao meu esposo, Alexandre. Ele deu uma saidinha, mas esse homem, que é um homem de oração, que me encorajou para estar aqui esta noite. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos meus familiares, a minha mãe, a minha irmã, que atenderam o meu convite de estar aqui. Quero agradecer aos amigos e irmãos, né, dessa congregação AD Jardim América I, toda a direção da CIB, em especial a vida da irmã Viltiene, porque ela foi um instrumento de Deus, porque eu tinha direcionado para que ela fizesse a direção deste culto, e deixei livre para que ela convidasse alguém da congregação, até sugeri também o cunhado dela, e aí ela me fez o convite. Então, muito obrigada, foi resposta de oração. E eu quero agradecer o pastor Eliezer, a pastora Patrícia, por todo o apoio. Existe uma Daiana antes da vinda dos senhores para cá e uma Daiana depois da vinda dos senhores para cá. E eu quero, assim, deixar claro aqui para a igreja que os senhores foram pessoas fundamentais para o meu crescimento espiritual, o meu crescimento ministerial. Então, assim, o meu muito obrigada. Então, eu creio que Deus enviou os senhores aqui, pelo menos para mim, foi para abençoar a minha vida e abençoar o meu ministério. Muito obrigada. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Se a igreja pudesse colocar de pé, encontra em Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 14. Juízes 6, versículo de 11 a 14. É a história de Gideão. Amém. Vou ler aqui a minha versão. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder. Tem algumas versões que vai nesta tua força. E tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. E o título dessa mensagem é Gideão
Essa história, né, aliás, é de Gideão e os 300. E o título da mensagem é: O Senhor é contigo. Amém? Irmãos, depois da morte de Josué, o povo de Israel passou um longo período sem líder. E cada um fazia aquilo que achava mais reto, conforme está escrito em Juízes 17:6. E durante esse período se repete por várias vezes o ciclo de instabilidade espiritual do povo de Israel. E no início desse capítulo que nós lemos, que é o versículo 1, fala: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Várias vezes aparece essa frase no livro de Juízes. E esse ciclo de instabilidade espiritual consistia em: o povo obedecia a Deus por algum tempo, passava-se um período, o povo se afastava da presença de Deus e começava a adorar outros deuses. E aqui nessa história é relatado o deus Baal. E Deus permitia que o inimigo oprimisse o povo de Israel. E a opressão era tão grande que o inimigo de Israel, o povo de Israel, passou a se esconder em cavernas, nas montanhas, em fortificações. E o povo se arrepende, passa a adorar a Deus, passa a clamar ao Senhor e pede libertação. E Deus levanta juízes para libertar o povo. Gideão foi o 5º dos juízes que foi levantado pelo Senhor para livrar Israel dos inimigos. E a história de Gideão, ela é relatada no capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes. E como nós lemos aí, Israel, ele vivia um período muito conturbado na época de Gideão, onde eles plantavam, regavam, porém no tempo da colheita os midianitas vinham e saqueavam tudo, roubavam os seus animais, e com isso Israel foi se empobrecendo de uma maneira muito grande pela presença dos midianitas e amalequitas. Então os filhos de Israel passaram a clamar ao Senhor. E Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, ele estava no lagar. Eu não sei se vocês sabem, mas lagar é um lugar que é um grande tonel, onde várias pessoas usam para pisar as uvas, a fim de que sejam feitos vinhos, os sucos. E o lagar, ele não é o lugar apropriado para malhar trigo, porque o trigo, quando ele é malhado, ele precisa ser feito na eira, num lugar aberto, onde o agricultor pega os feixes e bate com força a fim de que os grãos se soltem, né? E Gideão, ao malhar trigo no lagar, ele demonstrou disposição e coragem, porque através dessa atitude dele, ele conseguia alimentar a sua família e a si. E Deus, quando encontrou Gideão, não foi na eira, no lugar aberto, foi no tonel, né? Que é no lagar, que é um lugar fechado, um lugar secreto. É no secreto que Deus se revela para nós. É no secreto que Deus vai mostrar o que Ele tem preparado para nós. Que você possa ter comunhão com Deus no secreto, meu irmão. E Deus, a visitar aquele homem, Ele já o enxergava como um futuro libertador do povo de Israel. Deus, ao contrário do nosso inimigo, que é o diabo é o quê? Ele é acusador, ele é advogado de acusação. Ele olha o nosso passado, ele olha para o irmão, para a irmã, para a sua família e fala: ali está o ladrão, ali está a prostituta, ali está o assassino, ali está a adúltera. É assim que o diabo nos condena o tempo todo. E Deus, irmãos, Ele, além dele perdoar o nosso passado, Ele consegue enxergar o nosso futuro. Ele olha ali para o ladrão e fala: ali está o futuro pastor da igreja. Ele olha para o assassino e fala: ali está o futuro missionário. Ele olha para a mulher adúltera e fala: ali está a futura pregadora da palavra de Deus. É assim que Deus olha para nós, irmãos. E nós somos muito limitados. Nós conseguimos olhar simplesmente para o nosso estado atual. Olhamos para o nosso passado também. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender quando Deus diz que vai nos usar. Porque nós olhamos a circunstância atual pela qual estamos passando. E Gideão, assim como nós, ele começou a dar várias desculpas para que não fosse usado por Deus. Ele se sentia incapaz,
ele se sentia o menor da casa de seu pai e ele se sentia o mais pobre da tribo de Manassés. E quando falo menor da casa do seu pai, eu me lembrei da história de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, se puder projetar, 1 Samuel 16, 7. Aleluia. Amém? Eu vou ler aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa resposta do Senhor para Samuel foi quando Jessé apresentou o seu filho primogênito Eliabe. Porém, no versículo 11 de 1 Samuel 16 fala: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Amém? Irmãos, Deus, quando Ele quer nos usar, Ele usa aquelas pessoas que se sentem incapazes, aquelas pessoas que dizem que não pode. São esses que Deus quer usar, porque Deus, Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. A glória é para o Senhor. E quando você diz, eu não sou capaz, Deus diz, eu sou capaz. Quando você diz, eu sou fraco, Deus diz, eu sou forte. Quando você diz, eu não consigo, Deus diz, eu sou contigo. Gideão, irmãos, era um mero agricultor, o mais pobre, um homem improvável. Quantos improváveis estão aqui esta noite? Ele era um improvável para se tornar o libertador de Israel. Deus, meus irmãos, Ele pode até chamar os despreparados, mas Ele não chama os desocupados. E quando eu falo desocupado, eu não me refiro a uma falta de trabalho, porque às vezes você pode estar aposentado, pode estar desempregado. Mas quando eu falo, será que você tem ocupado o seu tempo com as coisas que vêm do céu? Será que você tem ocupado o seu tempo com as coisas que edificam? Deus, meus irmãos, quando Ele chamou Gideão, Ele estava malhando trigo no lagar. Deus, quando chamou Davi, Ele estava apacentando ovelhas. Jesus, quando chamou Pedro, Ele estava pescando. Então Deus está chamando você, igreja. Ouça a voz do Senhor. E Gideão, ele pediu um sinal. Ele pediu um sinal para Deus, para saber se era Deus quem o chamava. E ele trouxe o holocausto. Deus o esperou para trazer o holocausto. E Deus pediu para Gideão destruir o altar de Baal. O altar de Baal havia sido construído pelo seu filho, pelo seu pai, Joás. E o Gideão, ele estava com medo, porém com medo ele foi lá e fez. Ele convidou 10 homens para o ajudar nessa tarefa de destruir o altar de Baal. E ele fez isso à noite, com medo de ser reconhecido, mas ele foi lá e fez. E os seus vizinhos, os vizinhos do seu pai, quando acordaram de madrugada, notaram que o altar de Baal havia sido destruído. E o seu pai, Joás, passou a defendê-lo naquele momento. Então eu acredito que Joás naquele momento foi convertido. Ele converteu ao Senhor. Amém? E antes de Gideão derrotar os midianitas, ele precisava derrubar o altar de Baal. Precisava derrubar a idolatria da sua casa. Será que nós também precisamos derrubar algum Baal na nossa vida? Seja... Às vezes você tem colocado como prioridade o dinheiro, a fama, a busca incessante por prestígio, por status. Qual é o Baal que precisa ser derrubado na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? Porque em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Gideão, meus irmãos, ele pede 2 provas para Deus quando vai destruir, depois que ele destrói o altar de Baal.
E Deus também faz prova de Gideão por 2 vezes, quando ele vai convocar os israelitas para lutar contra os midianitas. Primeiro, Gideão pediu um sinal. Ele pegou uma lã e colocou na eira, num lugar aberto. E o sinal que ele pediu para Deus foi que a lã amanhecesse molhada e a terra seca. E ao acordar pela manhã, ele conseguiu com a lã encher uma taça de água e a terra estava seca. No dia seguinte, Gideão pediu um outro sinal para Deus. Só que dessa vez ele pediu que a lã ficasse molhada e a terra seca. E assim Deus fez, meus irmãos. Deus, Ele responde às nossas orações através de sinais. Será que você está atento aos sinais que Deus está enviando para você? Será que você está atento a esses sinais? E Deus também confirma quando a gente pede para Ele poder confirmar esses sinais. E eu quero até aqui falar um exemplo de mim, porque eu estar aqui esta noite já é uma promessa de que Deus tem me reservado, e principalmente do ano passado, 2021 e 2022, é confirmação atrás de confirmação. Inclusive, até quando eu fui lá na sede para ser consagrada diaconisa, Deus usou o pastor para poder me fazer um convite. Faltava poucos minutos para o culto começar. E ele falou assim: Dayana, você vai trazer uma palavra representando todo o campo para os diáconos e diaconisas aqui essa noite. Aí eu falei: eu? Ele é. Eu falei assim: pastor, eu não preparei nada. Ele falou assim: pois você prepare então. E assim eu fiz. Eu fui lá com ousadia e com coragem e entreguei aquilo que Deus tinha preparado, já antes de eu saber que eu estaria com essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E esse ano, Deus também usou 2 irmãs, a irmã Nilza por 2 vezes, e a última irmã que Deus usou foi a irmã Mônica. Essa mulher aí cheia do poder de Deus. Inclusive a gente teve uma experiência ali atrás, ali, só eu e ela falou: Dayana, Deus já agendou a data. Deus já agendou a data. E a primeira coisa que veio na minha mente foi a palavra. A questão de trazer uma palavra para a igreja. E eu estou aqui cumprindo o ID do Senhor. E Gideão, irmãos, quando ele convocou os guerreiros da sua tribo e das tribos vizinhas para guerrearem contra os midianitas, foram recrutados 32 mil israelitas contra 135 mil midianitas. Ou seja, se a gente for fazer o cálculo aí de proporcionalidade, seria um israelita iria lutar contra 4 midianitas. A chance de Israel vencer era muito grande e Deus não queria isso. Deus queria provar que, no mínimo, Israel iria vencer. E em Juízes 7:3, Gideão fala: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Os covardes, meus irmãos, eles não entrarão no reino dos céus. Covarde não é o medroso, é o que deixa de fazer por medo. Porque tem muita gente que tem medo, porém vai lá e faz. Eu estou aqui com temor e tremor, mas eu vim entregar o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, e quando ficou 10 mil israelitas contra 135 mil midianitas, a proporção era: um israelita iria lutar contra 13,5 midianitas. Aqui Deus mostra que os israelitas ainda teriam chance de vencer. E a glória seria do homem e não de Deus. Então Deus pediu para que pegasse os 10 mil e que esses 10 mil fossem beber água. 9.700 homens se abaixaram, perderam o campo de visão, e 300 guerreiros valorosos permaneceram com seu campo de visão, e esses homens foram recrutados para lutar contra os midianitas. Irmãos, não importa a quantidade, se é você, com Deus, creia que você e ele é a maioria. Glória a Deus. E Deus, meus irmãos, já havia mostrado para Gideão, através do seu inimigo, que havia sonhado. Gideão ouviu uma conversa, porque Deus pediu para que ele fosse até lá, ouvir essa conversa. E Gideão ouviu a conversa de que
Israel iria prevalecer, Israel iria vencer. Então, meus irmãos, quando Deus quer entregar um recado para você, quando Ele quer te entregar a vitória, Ele usa até o seu inimigo, sabia? Então, que você possa ficar atento à voz do Senhor. E pasmem, as armas deles eram buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. O exército de Israel não estava todo armado. As armas deles eram buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Os midianitas simplesmente foram confundidos e começaram a lutar contra si. Começaram a lutar. E mais uma vez Israel vai vencer de forma milagrosa, de forma inesperada. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, creia que Deus é quem peleja por nós. Eles não eram apenas inimigos do povo de Israel, irmãos. Eles eram inimigos de Deus. Então, os seus inimigos não são apenas seus inimigos, são inimigos de Deus. Amém? E Gideão, ele se destacou, meus irmãos, não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos, para dar grandes vitórias ao seu povo. Como Gideão disse, depois que o povo de Israel venceu, em Juízes 8:23, o povo de Israel fala para Gideão e o filho dele dominar. E ele fala, não, o Senhor vos dominará. Amém? E em 1 Coríntios 1, versículo 27 até o 29... Não sei se vai projetar aqui, mas fala o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E agora eu faço uma pergunta para você: qual é a sua zona de desconforto? Porque Gideão foi tratado na sua zona de desconforto. Zona de conforto, meus irmãos, é uma região onde você se sente seguro. Você tem uma falsa sensação de segurança. Na zona de conforto você fica limitado. Essa zona de conforto, ela não te traz risco, não te traz medo. Porém, nessa zona de conforto, você fica limitado. E Deus, Ele quer que nós crescemos e avancemos no seu reino. Nós precisamos operar fora da nossa zona de conforto. E Deus, Ele quer nos levar para a nossa zona de desconforto. É ali que Deus deseja nos usar. Porque às vezes quando nós fazemos algo em que nós somos bons em alguma coisa, o mérito é nosso. Porém, quando nós fazemos algo em que nós não somos bons, é Deus quem nos capacita. É Ele que nos capacita, a fim de que o nome dele seja glorificado. Até porque eu disse no início, ele não quer dividir a glória com ninguém, a glória é dele. E Gideão, ele operou fora da sua zona de conforto, que é o lagar. O lagar dava para ele uma falsa sensação de segurança. E eu aqui nesta noite estou operando fora da minha zona de conforto. Eu estou aqui operando na minha zona de desconforto. Porque estar aí sentado é muito confortável. Você ser ouvinte da palavra. Porém, Ele quer nos usar fora da nossa zona de conforto, meus irmãos. E por 14 anos eu fiquei como ouvinte. E a vinda dos pastores aqui foi para me tirar da minha zona de conforto. Foi para me tirar dessa zona, porque estar à frente de um departamento, estar na frente aqui hoje, trazendo a palavra para a igreja, não é confortável, mas é aqui que Deus quer nos usar. Amém? E em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero profetizar aqui esta noite, que na área onde houve fraqueza, Deus te fará forte. Na área onde houve ausência, haverá presença. Na área onde houve choro e tristeza, haverá alegria. Na área onde houve escassez, haverá abundância. Na área onde você se sente incapaz, Deus vai te capacitar, igreja. E Gideão,
você, irmão, assim como Gideão, não foi escolhido para ficar dentro das cavernas. Você foi feito para lugares altos. E em Hebreus 11:32, Gideão é citado na galeria dos heróis da fé. De 32 a 34. O que posso dizer? O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Então eu quero te dizer aqui esta noite, melhore a sua autoimagem. Melhore a sua autoimagem, porque você está se vendo errado. Se veja como Deus te vê, meu irmão. Nós temos uma imagem ruim de nós mesmos o tempo todo. Nós nos sentimos incapazes o tempo todo. Mas eu quero declarar esta noite que a partir de hoje você vai melhorar a sua autoimagem. Deus, meus irmãos, Ele não te chama pelo preparo. Porque Deus, Ele te prepara no caminho. Deus, Ele te prepara no processo. Se você estiver caminhando com Deus, Ele vai estar te preparando. Glória a Deus. E Ele te treina e te prepara. Então, esteja caminhando com o Senhor, meus irmãos. Não abra mão do seu chamado, porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Às vezes você é chamado por ter algum talento. E isso não é ruim, isso é bom, desde que o seu talento seja para honrar, glorificar o nome do Senhor. Que você possa usar o seu talento para as coisas de Deus. Porém, meus irmãos, os escolhidos, Deus olha o coração. Deus olha o coração. E você pode não estar preparado, mas esteja disposto a fazer o ID do Senhor Jesus. Tenha coragem quando Deus te der a direção. Confie 100% naquele que já enxergou o seu futuro. Que você possa ter essa convicção de que é Deus quem te chama. E quantas desculpas podemos dar para não exercer a nossa missão? Faça as coisas não por você, mas faça as coisas por aquele que te mandou fazer. E seja fiel até o fim do seu propósito, até o fim da sua missão. Amém? E eu encerro aqui a minha participação. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu queria, porque Deus me tocou neste momento para pedir para o pastor, para que ele orasse para as pessoas que são escolhidas, mas que não estão se sentindo preparadas, que às vezes é por medo, às vezes é por ansiedade, essas pessoas que não querem, por algum motivo, cumprir o ID do Senhor. E eu creio, meus irmãos, que a partir de hoje, você irá cumprir o propósito do Senhor, e que você irá permanecer fiel até o fim. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia! Deus abençoe, irmã Dayana. Aleluia! Vamos ficar em pé neste momento. Glória a Deus. Como ela sentiu no coração. Vem aqui à frente, você que quer receber mais de Deus, mais coragem para enfrentar os desafios, repreender o medo, né? Às vezes o medo te puxa para trás, porque o inimigo ele é assim, né? Ele pega e joga na sua mente, você não pode, você não consegue, e vai tentando te prender, né? Como nós falamos aqui na escola dominical domingo, né? Tem muitas pessoas que às vezes você vê assim, um jeito ruim, muita maldade no coração, né? Às vezes gratuitamente te agride, fala mal de você e tudo, mas não é dela isso, é um espírito do mal, viu, irmã Maria dos Reis, que oprime essa pessoa, porque depois do pecado vem a culpa, depois do pecado vem a vergonha, depois do pecado veio também o medo, mas
Deus lança fora todo medo nesta noite. Como eu estou feliz de ver aqui a diaconisa, a líder da CIB, irmã Dayana, trazendo a palavra de Deus, né? Trazendo essa palavra assim, com tanta desenvoltura. O que é isso? É como ela falou, ela tem sido fiel a Deus, fiel à casa do Senhor. Tudo que coloca nas mãos dela, ela faz com amor, faz com dedicação. Não é só, o pastor fica feliz, fica, mas não é só para agradar o pastor. Ela está fazendo para agradar a vontade do dono da obra, do Senhor Jesus. Por isso, irmã Dayana, Deus ainda vai te honrar muito, tá? A sua casa, viu? O irmão Alexandre pregou aqui esses dias também, primeira vez, depois de não sei quantos anos, né? Congregando aqui, nascido aqui nessa igreja praticamente. Então, mas chegou o tempo, tá? As profecias de Daniel já se cumpriram, e Jesus está às portas. Muito em breve Jesus voltará, e Ele vem buscar aquele que estiver preparado, né? Deus quer te salvar.